7 anos, uma conjunção, né? Então, Saturno, ele volta exatamente para o ponto que ele estava no seu mapa quando você nasceu. Sim. Isso é o que a gente chama de retorno de Saturno, e que é esse período que é tão falado, tão conhecido e tão temido na astrologia. Então, as pessoas têm um verdadeiro horror ao Sim. retorno de Saturno, como se elas fossem levadas para a torre do castelo, né? Então, como se acabasse a vida naquele momento. Acabou a vida, meu mundo caiu. Porque ele volta para a posição original de quando você nasceu, aos 28 anos, mais ou menos, né? E a gente vive esse retorno entre os 28 e os 30. Dos 30, claro que depende muito de pessoas para pessoa, enfim. Mas normalmente é entre os 28 e 30, né? E pressupõe que nós já aprendemos a lidar com a responsabilidade em todos os assuntos da vida, porque, na realidade, lembra que ele vai andando e, conforme ele vai passando no nosso mapa, ele vai tocando as diferentes áreas da nossa vida, né? Casa, família, comunicação, etc. Tal. E quando ele retorna, teoricamente, nós já aprendemos a ser responsáveis em todas as áreas da vida, ou pelo menos ter um senso de responsabilidade. A gente sabe que nem sempre isso é verdade, mas teoricamente. Então, conforme ele vai andando, a gente vai amadurecendo nessas diferentes áreas da vida, né? E é claro que é diferente para cada um de nós, vai depender aonde está o teu Saturno. E vai depender como você lidou com esses primeiros 28 anos, né, Ed? Porque assim, como o Saturno é o tempo, quando ele volta para o lugar de origem, ele faz a pergunta de $1 milhão, né? Como você lidou com o tempo? Você amadureceu? Exatamente. Você fez o seu papel? Você se tornou adulto de fato, né? Então, é aí que a gente esse é o ponto principal, acho que, do retorno de Saturno, porque muitas pessoas têm medo porque acham, exatamente como a gente falou lá no começo, por ele ter a fama de grande maléfico, as pessoas também têm o lance do karma, que as pessoas acham que ele só vai trazer coisas ruins, e não é isso. Na realidade, a grande coisa do retorno de Saturno é que ele, voltando àquele ponto original, ele vai criar em nós uma necessidade de reavaliar nossa vida. A gente vai, mesmo que a gente não faça isso inconscientemente, isso vai acontecer. E cada um pode tentar lembrar entre os seus 28 e 30, com certeza teve momentos onde você reavaliou as suas prioridades, né? O que era importante, que não é mais na minha vida, né? E mais, né, Ed, nessa fase aí, dos 28, nesse primeiro retorno, não é raro que esse período tenha sido marcado por um evento importante na vida da pessoa. Ou ela sai de casa, ou ela consegue um emprego mais importante, ou ela casa, marcantes, né? Coisas marcantes. Ou mesmo decisões marcantes, né? Pois é. Porque a gente estava até comentando sobre essa coisa de coisas horríveis acontecem na cidade. Não necessariamente. Eu estava dividindo com a Gi quando a gente estava falando sobre o assunto, e para mim, nessa fase, não aconteceu nada de ruim. Aconteceu uma coisa que é muito saturniana, que foi um período que eu trabalhei e estudei como um cavalo, ou um cão, ou qualquer outro animal que vocês queiram usar como exemplo. Mas eu trabalhei muito, estudei muito, porque foi o período que eu efetivamente decidi seguir a carreira de professor. Eu já tinha, na realidade, dado aulas, entendeu? Eu já tinha tido a experiência em Londres, eu já tinha tido várias experiências, mas foi o momento que eu decidi fazer a faculdade, me formei na faculdade, na realidade, porque eu já tinha os certificados, e decidi, é isso que eu quero. Então, foi um período muito marcante. Também, outra coisa marcante foi o período que eu comprei um apartamento. Ou seja, eu comprei a minha casa. Quer dizer, comprei. Eu entrei no financiamento. Não, você comprou, né? você foi lá. Mas, assim, a decisão.
né? Então, meio que amadureci no sentido de tomei decisões importantes e marcantes pro resto da minha vida. Exato. É um marco, né, Ed? É um marco. Sim, exatamente. Que você realmente se reavalia. E, de alguma forma, você é chamado para assumir uma maturidade. E ainda que você esteja morando com os pais, não trabalhando, não fazendo nada, você é chacoalhado de alguma forma. Porque você vai olhar ao redor e você vai sentir que você não está adequado. Você não está adequado para a sua idade, para o seu momento. Então, ele é um marco muito forte de, ó, meu filho, toma atento para onde você vai, né? O que você vai fazer com o que você tem, com o que você precisa. Então, ele é, de fato, inegável que o retorno de Saturno, ele é marcante. Ainda que a gente não sofra, como a gente falou, não necessariamente ele é duro, ele é... Não, mas né? ele é um divisor de águas, né? Mas ele é um divisor de águas. A partir daí, você tem pelo menos ciência de que você está ingressando numa vida responsável e que depende de você ali, né? Então, ele traz essa mensagem. Sim, exatamente. E essa é a primeira passagem. Claro, a gente tem que também lembrar o seguinte, gente, que até o quê? 50, 60 anos atrás, talvez um pouquinho mais, a expectativa de vida era diferente do que a gente vive hoje. Então, a maioria das pessoas só tinha um retorno de Saturno. Não é verdade? Até os anos 40, em alguns lugares do mundo, ou mesmo até os anos 60, ainda em alguns lugares do mundo, no Brasil, acho que nós já tínhamos uma expectativa acima dos 50, 60, eu acho. Acho que mais do que 60. Mas só existia uma retorno de Saturno. Porque a próxima, que seria aos 56 anos, muita gente já, né, em alguns lugares, a coisa já foi, né? Não ia dar Hoje tempo em dia, não. Hoje em dia, o segundo retorno de Saturno é real para a maioria das pessoas. Né? E aí é de uma coisa muito bacana, né? Que daí, como você disse, aí segue o caminho. Ele fez o retorno, ele continua andando e ele continua marcando os setênios, né? Nessas 4 posições de 7 em 7.